Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Agora, baú da pré-escola está ampliando seus horizontes, está virando o baú do conhecimento. Aqui vamos tratar de educação básica e de concursos para você, professor, passar no concurso e se tornar aí um professor concursado. Estou aqui para te ajudar. Hoje vamos falar sobre prova dissertativa. Eu tenho um outro vídeo que muita gente aí já assistiu e já aproveitou, falando sobre questão discursiva. Questão discursiva é um tipo de questão cobrada em concursos, mas alguns concursos organizam já na banca, já no edital, provas dissertativas, solicitando um texto dissertativo argumentativo. Então, muitos professores me pediram ajuda, né? Vamos pensar sobre como elaborar esse texto dissertativo argumentativo, que é diferente de uma resposta para uma questão discursiva. Eu estou trabalhando com um grupo de Matelândia e lá, né, em Matelândia, haverá aí a prova dissertativa, onde eles vão escrever um texto dissertativo argumentativo. E para ajudar minhas colegas de Matelândia e para ajudar você, que é de outro município e que também está fazendo concurso, eu elaborei aqui esse vídeo, eu estudei, lembrando que eu sou pedagoga, e não sou professora de português, mas estou aqui para aprender junto com vocês. Então, se eu errar alguma coisa, se eu falar alguma coisa equivocada, você pode corrigir aqui nos comentários, que não tem problema, não. Nós estamos aqui para aprender juntos, tá? E assim como você, eu faço pesquisas, eu estudo, né? E tento aí colaborar da melhor forma para te ajudar aí com seu conhecimento. Então, vamos lá. Eu preparei uns slides. Olha eu aí, olha lá, como fazer um texto dissertativo argumentativo para concursos, tá? Então, esses slides eu preparei com base numa pesquisa que eu fiz na internet. No final, no último slide, eu coloco a referência ali do principal site que eu utilizei, né, para me ajudar a pensar. Foi o que eu achei assim, mais coerente para ajudar a pensar nesse texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, o texto dissertativo ou redação dissertativa nada mais é do que o desenvolvimento de um ponto de vista sobre um tema qualquer. Que tema vai ser esse? A banca vai te dizer. Você tem que ficar atento aqui, ó, até coloquei aqui embaixo. O que diz o enunciado? O que a banca está te pedindo? Ela está te pedindo para falar sobre o quê? Pedagogia histórico-crítica? Sobre planejamento, sobre avaliação, sobre metodologias ativas, sobre gamificação. Você vai pegar o tema que a banca te apresentar e você vai desenvolver um ponto de vista sobre esse tema. Você vai falar, argumentar sobre esse tema, tá? É preciso expor uma ideia, então você vai falar sobre, tá? Esclarecer fatos a respeito e defender os seus argumentos aí sobre esse assunto. Como é um texto dissertativo, ele tem algumas diferenças da questão discursiva, né? Então, em primeiro lugar, o número de linhas. Tem que ver o que está pedindo lá no enunciado. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo da banca da UniOeste, que vai fazer a prova lá de Matelândia, lá já está no edital pedindo 25 a 30 linhas. Como é um texto, é uma redação, você vai precisar de título, tá? Então, pensa em um título bacana, né? Que tenha aí tudo a ver com a sua proposta, a sua argumentação, e você vai escolher o título. Geralmente, eu penso no título no final, eu escrevo o texto, leio, releio, né? Faço aquela revisão e depois eu coloco lá um título que esteja aí totalmente de acordo com o meu texto, certo? Então, aqui esclarecendo o que é um texto dissertativo. Agora, vamos para as partes do texto. Vamos, assim como a questão discursiva, trabalhar com 3 partes. Porém, aqui nós vamos trabalhar com parágrafos, tá? Então, na introdução, na primeira parte do texto, você vai desenvolver o primeiro parágrafo, tá? Você vai apresentar o assunto proposto e preparar o leitor para aquilo que você vai apresentar. Então, lá na introdução, geralmente a gente pega a ideia da pergunta, do enunciado, o tema do enunciado, e reescreve sobre ele ali
no primeiro parágrafo, tá? Vale, neste momento, fazer uma contextualização do tema, levantar um panorama geral e levar né, o leitor para reflexão crítica sobre a temática. Lançar algumas perguntas, né? Eu gosto muito de trazer na introdução, quando eu escrevo um texto dissertativo argumentativo, fazer já até algumas provocações, algumas perguntas, né, sobre o tema, porque aí assim a gente vai amarrar o leitor no texto, né, e provocar essa reflexão que aí a gente responde a pergunta ali ao longo do texto e depois fecha ela lá na conclusão, tá? Então, é importante despertar o interesse né, do leitor já no primeiro parágrafo. Introdução. Como um texto dissertativo, ele pode ter, né, como eu dei o exemplo ali, de 25 a 30 linhas, tá? Então, você pensa aí umas 8 linhas para a introdução, tá? Então, você pode fazer uma introdução aí mais robusta, né? Apresentando o tema, lembrando, traz a ideia lá do enunciado, repete ela aqui, escreve sobre, faz algumas indagações, que aí você vai deixar aí o seu leitor amarrado no seu texto. Desenvolvimento. Aqui é quando a gente vai aprofundar, entrar no assunto, fazendo a proposta lá da introdução parecer coerente, tá? E aí a gente vai precisar trazer informações relevantes e defender os nossos argumentos. Para cada argumento elencado, utilize um parágrafo de 4 a 5 linhas para justificá-lo, sendo 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento para não ultrapassar o limite de linhas permitidos pela banca, tá? Então, fiz o primeiro parágrafo, que é a introdução, agora, desenvolvimento, posso usar de 2 a 3 parágrafos, ok? Aqui vou desenvolver a minha ideia. Então, se eu estou falando sobre metodologias ativas, né? Então, lá eu posso lançar a pergunta lá na introdução, né? Até que ponto as metodologias ativas são efetivas para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes? Aí, no desenvolvimento, né, a gente vai buscar argumentos, tá? Então, aqui eu trouxe uma lista, né, de algumas ideias, né, que a gente pode utilizar para iniciar esse desenvolvimento, tá? Então, em primeiro lugar, né, quando trabalhamos com metodologias na sala de aula, estamos proporcionando aos alunos, né, um espaço de interação, de comunicação e de protagonismo diferente das aulas tradicionais. Em segundo lugar, né, aí você vai lá, esse modelo, né, está aí, essa proposta das metodologias ativas também, então você vai sempre reafirmando aquela ideia que você lançou na introdução, buscando responder aquela pergunta, tá? E aí desenvolvendo isso ali nos parágrafos por meio de argumentos. Então, aqui algumas palavras e frases que vão te ajudar a pensar nesses argumentos. Anota aí. Por exemplo, isso reforça o que foi dito, retifica-se, reafirma-se, apresenta-se em contrário, ademais, primeiro, em segundo lugar, por último, defende-se que, atesta-se que, isso é um indicador de. Então, aqui algumas ideias, né, que podem te ajudar a elaborar com consistência esse desenvolvimento e te ajudar aí a desenvolver o argumento sobre aquele assunto que foi lançado pela banca, ok? E aí, a nossa querida e linda conclusão. Vamos fechar o texto, né? Então, a conclusão trata-se do fechamento do texto dissertativo. É interessante retomar a ideia exposta na introdução e, então, tomar um posicionamento a respeito dela, comprovando o ponto de vista defendido. Onde você defendeu o seu ponto de vista? Lá no desenvolvimento. Então, as metodologias ativas são significativas para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes? Aí você puxa lá, aí você desenvolveu, em primeiro lugar, as metodologias ativas isso. Em segundo lugar, tarararará. Por fim, tarararará. Daí você vai fechar aí na conclusão. Aí você vai trazer aí as conjunções, né? Contudo, em se tratando, né, sei lá, de metodologias ativas, temos aí que dar
o seu devido valor a essa estratégia, haja vista, né, que resultados positivos vêm sendo observados nas salas de aulas de todo o país, né, principalmente, né, nos sistemas de ensino que adotaram as metodologias ativas como uma prática inovadora, aí você vai argumentando, aí você vai fechar. Então, você puxa o que você trouxe na introdução, você amarra com aquilo que você argumentou no desenvolvimento e aí você fecha, tá? Não tenha medo de fazer projeções para o futuro ou dar sugestões, desde que estejam de acordo com a sua proposta inicial de defesa dos argumentos. E assim, gente, siga as instruções da banca quanto à conclusão. Algumas bancas, não sei se vai ser o caso de Matelândia ou se vai ser o caso da banca que você está fazendo concurso, pedem uma proposta de intervenção para que você leve sugestões que resolvam esse problema. Então, qual é a sua solução? Por exemplo, eu estava argumentando sobre metodologia ativa, mas vamos pegar um problema, né? Vai que a banca apresente um problema para você lá no enunciado. Evasão escolar, né? E aí, qual é a tua proposta de intervenção para que resolva o problema da evasão escolar no cotidiano das escolas? Então, você tem que trazer aí uma ideia, né? Uma ideia inovadora, uma sugestão, uma opinião sobre como resolver o problema da evasão escolar, tá? Dependendo da banca, né? Elas podem esperar que você somente conclua o assunto, reafirmando o seu ponto de vista, tá? Mas a gente precisa estar atento a isso. Depende do que vai estar lá na pergunta. Se vai estar pedindo para você discorrer sobre tal assunto, ou se vai trazer um problema, né? Que você vai ter que buscar aí algumas soluções para discutir e para trazer o seu ponto de vista, né? A sua proposta de intervenção. Porém, lembrando, a proposta de intervenção, ela sempre será apresentada na conclusão, tá? No desenvolvimento, na introdução você apresenta, no desenvolvimento você vai argumentar e na conclusão você fecha resolvendo o problema, ou trazendo aí a sua proposta de intervenção, ou reafirmando o seu ponto de vista sobre esse assunto, tá? Dicas finais, letra sempre legível, vou repetir as dicas do outro vídeo que eu fiz, né? A gente tem que entregar para a banca algo que eles entendam, né? Eles precisam entender as nossas ideias. Faça um rascunho, não vá direto na folha de resposta. Primeiro use o rascunho, nem que seja o verso lá da capa da prova, né? Leia, releia antes de passar a limpo. Cuidado com os erros de português, sempre coloque ele entre parênteses, aqui até dou exemplo, né? Casa com Z, ai meu Deus, eu errei, fiz casa com Z. Coloca, não risca, coloca entre parênteses e aí escreve a palavra correta ao lado, tá? E preferência escrita aí na terceira pessoa, ok? Aqui tem o site, eu vou deixar na descrição também, que eu tirei algumas ideias para elaborar esse material para vocês, mas aí nesse site do Beduca você consegue ler o artigo completo e pegar mais dicas para elaborar aí a sua questão dissertativa, argumentativa e ser aprovado neste querido concurso tão importante para a sua vida profissional. Certo, gente? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal, ok? E se tiver alguma sugestão, contribuição, correção, não tem problema, deixa tudo aqui nos comentários. Até a próxima!